Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como eu falei mais cedo, estou de volta. Vamos continuar conversando, dialogando, trabalhando, dando o meu ponto de vista, vocês dando a opinião de vocês sobre crianças e adolescentes. Tanto na esfera jurídica quanto na esfera social, é importante a gente trabalhar essa ideia, porque o direito das crianças e dos adolescentes está dentro dos direitos e garantias fundamentais e está dentro dos direitos humanos. Matéria que a gente tem que trabalhar e proteger muito bem. Mas vamos lá. Voltei aqui porque dia 31 de maio, a sexta turma do STJ surgiu com um entendimento totalmente novo e distinto, como eles chamam, distinguish, a respeito do estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável esse quando praticado em pessoas menores de 14 anos. Bem, vamos fazer a retrospectiva. O posicionamento pacificado do STJ, inclusive pelo tema 918 e depois pela súmula 593, é no sentido de que há sempre estupro de vulnerável, ou seja, a presunção é absoluta, não há que se discutir, quando a conjunção carnal ou o ato libidinoso for praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Independente deles terem uma convivência pretérita, independente do ato ser consentido, ou independente dessa vítima, esse menor de 14 anos, já ter um relacionamento sexual anterior. Sempre foi esse o posicionamento do STJ, pacificado e tendo um vinculante para todos os juízes. Bem, a doutrina, principalmente a doutrina de defesa, apresentou, trouxe uma teoria que se chama teoria exceção Romeu e Julieta. Essa teoria exceção Romeu e Julieta, ela trazia a ideia de que quando a diferença de idade entre esse autor do fato e essa vítima menor de 14 anos fosse entre 3 e 5 anos, eles já convivessem e a relação fosse consentida, não haveria que se falar em crime. É uma teoria doutrinária, a meu ver, sem fundamento jurídico, mas que em alguns casos poderia até ser relevante para uma isenção de pena. Não sei se poderíamos falar sobre ausência de crime, mas talvez uma isenção de pena. Ótimo. Bem, era assim o que tínhamos até essa decisão bem interessante da sexta turma do STJ. O que a sexta turma do STJ fez e os professores de direito penal, os penalistas, vão ter condição de explicar até com mais propriedade isso. Bem, primeiro, antes da gente entrar efetivamente na decisão da sexta turma do STJ, a gente precisa falar que no Brasil é aplicado o conceito analítico de crime, ele é tripartido, teoria tripartida do conceito analítico do crime, ou seja, o conceito analítico do crime seria que o crime é fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável, sendo a culpabilidade o grau de reprovação do agente. Fato típico tem que ser previsto em lei, a ilicitude, que é o ilícito, praticar aquele ato ilícito, e a culpabilidade, a reprovabilidade do agente, daquela pessoa que praticou o crime. Bem, a sexta turma do STJ entendeu aplicar para um caso em que um maior com 19 anos teve relação sexual com uma menor de 12 anos de idade, a teoria quadripartida do conceito analítico do crime. Ou seja, nessa teoria quadripartida, o conceito analítico de crime seria fato típico, antijurídico, culpável e punível. A sexta turma do STJ trouxe a punição como um dos elementos do conceito analítico do crime para não ver crime num ato sexual praticado entre uma pessoa com 19 anos e uma adolescente com 12 anos, por conta dos mesmos já terem um relacionamento pretérito, os mesmos, a relação foi consentida, por óbvio, os genitores dessa adolescente consentiram no relacionamento e na relação sexual, e dessa relação nasceu uma criança, que foi registrada por essa pessoa com 19 anos, e a família vive bem normalmente. Minha pergunta
E meu questionamento para vocês. Vocês acham que o Superior Tribunal de Justiça, a sexta turma, agiu corretamente, trazendo a questão da punibilidade para dentro do conceito analítico do crime? Ou seja, o STJ entendeu que a função social da pena, da punição para esse autor do fato, não seria deveras relevante para que ele fosse punido por um crime. Então o STJ, a sexta turma do STJ, entendeu que a função social dessa pena, a razão de ser da pena para esse maior de idade que teve relação sexual com uma criança, por ele já ser pai, por ele ter registrado essa criança, por todos os atos terem sido consentidos, inclusive pelos genitores dessa adolescente, e a família estar bem, a criança registrada, não haveria motivo de ser considerado crime. Então, a função social da pena, a relação entre pai e filho, e inclusive o STJ, a sexta turma do STJ, se utilizou inclusive da proteção integral da criança e do adolescente desse nascituro, dessa criança. A sexta turma do STJ foi mais longe. Além dela trazer a questão da punibilidade de aplicar a teoria quadripartida, que não é o posicionamento majoritário e não é o previsto no nosso Código Penal, o nosso código é aplicar a teoria tripartida. Além de se utilizar disso, avaliar a situação desse autor do fato, que hoje é pai e genitor, ainda se utilizou da proteção integral da criança para essa criança que nasceu dessa relação sexual, como proteção em não punir esse autor do fato com 19 anos, hoje pai e registral dessa criança que vive muito bem. Tenho duas perguntas, né? Uma para vocês. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça agiu bem em distinguir seu posicionamento pacífico de que qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos, independente desse relacionamento pretérito, é configurado o crime de estupro de vulnerável? E outra pergunta, e outra questão, será que a sexta turma do STJ também vai utilizar a teoria, o conceito analítico do crime na teoria quadripartida para outros crimes? Ou vai ficar só nesse do estupro de vulnerável? Deixo essas perguntas para você, agradeço, espero que tenha sido bem interessante essa colocação nossa aqui e um abraço. Bom fim de semana.